Corpo espiritual. Automatismo psicofisiológico. O corpo espiritual se desenvolve pelo automatismo adquirido pelo espírito no decorrer da sua evolução como princípio espiritual. O espírito não precisa se esforçar, uma vontade consciente para criar o corpo espiritual. Os mecanismos adquiridos através da sua evolução lhe conferem essa faculdade de modelar um corpo espiritual humano. Conforme o livro Evolução em Dois Mundos. Automatismo fisiológico. Compreensível salientar que o princípio inteligente no decurso dos Evos, plasmou em seu próprio veículo de exteriorização as conquistas que lhe alicerçariam o crescimento para maiores afirmações nos horizontes evolutivos. Dominando as células vivas de natureza física e espiritual, como que empalmando-as a seu próprio serviço, de modo a senhorear possibilidades mais amplas de expansão e progresso, sofre no plano terrestre e no plano extraterrestre as profundas experiências que lhe facultarão, no bojo do tempo, o automatismo fisiológico pelo qual, sem qualquer obstáculo, executa todos os atos primários de manutenção, preservação e renovação da própria vida. Evolução em Dois Mundos. EDM. É importante esse entendimento, pois muitos pensam ainda que após a morte nos tornemos seres translúcidos e sem forma, transparentes e sem conteúdo material, sem órgãos. Lembremos sempre que o corpo físico-biológico é reflexo do corpo espiritual, portanto os órgãos já existiam no perispírito ou corpo espiritual, modificados de acordo com a evolução do espírito. E é uma conquista do princípio inteligente que levou muito tempo para tal. Recorramos novamente ao livro Evolução em Dois Mundos, EDM. Gênese dos órgãos psicossomáticos. Todos os órgãos do corpo espiritual, e consequentemente do corpo físico, foram, portanto, construídos com lentidão, atendendo-se à necessidade do campo mental em seu condicionamento e exteriorização no meio terrestre. É assim que o tato nasceu no princípio inteligente, na sua passagem pelas células nucleares em seus impulsos ameboides, que a visão principiou pela sensibilidade do plasma nos flagelados monocelulares expostos ao clarão solar, que o olfato começou nos animais aquáticos de expressão mais simples, por excitações do ambiente em que evolviam, que o gosto surgiu nas plantas, muitas delas armadas de pelos viscosos destilando sucos digestivos, e que as primeiras sensações do sexo apareceram com algas marinhas providas não só de células masculinas e femininas que nadam, atraídas uma para as outras, mas também de um esboço de epiderme sensível, que podemos definir como região secundária de simpatias genésicas. Evolução em Dois Mundos. EDM. A cada passagem encarnando nos reinos da natureza, o princípio espiritual adquiriu os automatismos para um dia a sua mente poder modelar um corpo espiritual e o corpo físico. Não estamos diminuindo a importância do corpo biológico para o aperfeiçoamento mental do espírito em evolução. O próprio André Luiz, na obra Os Mensageiros OME, psicografia de Francisco Cândido Xavier, relata o testemunho de Aniceto sobre o corpo biológico. Máquina divina do homem, o tabernáculo sagrado que o Senhor permitiu se formasse na terra para a sublime habitação temporária do espírito. O organismo vivo, André, representa uma conquista laboriosa da humanidade terrestre, no quadro de concessões do Eterno Pai. Livro Os Mensageiros. OME. O corpo físico é conquista evolutiva. Mas Aniceto alerta sobre os pensamentos e os reflexos no corpo biológico. É na mente que temos o governo dessa usina maravilhosa. Não possuímos aí tão somente o caráter, a razão, a memória, a direção, o equilíbrio, o entendimento, mas também o controle de todos os fenômenos da expressão corpórea.
A usina humana é repositório de forças elétricas de alto teor construtivo ou destrutivo. Cada célula é minúsculo motor, trabalhando ao impulso mental. Livros mensageiros. OME. Quem não cuida do corpo biológico sofre a insurreição das células, provocando distúrbios também no corpo espiritual. Mas devemos cuidar do que estamos nos alimentando mentalmente. A mente é a causa de todas as enfermidades. Mas se usarmos mal a alimentação material, as células podem se habituar aos excessos e haver insurreição das mesmas, conforme o próprio Aniceto descreve a consequência do mau uso do corpo biológico por um paciente em coma, originado pela intemperança. Vê-se pelo excesso de intemperança das células, sobre as quais não exerce nem mesmo um controle parcial, que este homem viveu bem distante da disciplina de si mesmo. Seus elementos fisiológicos são demasiadamente impulsivos, atendendo muito mais ao instinto que ao movimento da razão concentrada. A falar verdade, este nosso amigo não se está desencarnando, está sendo expulso da divina máquina, onde, pelo que vemos, não parece ter prezado bastante os sublimes dons de Deus. OME. Por isso o espírito André Luiz e muitos outros espíritos vão ter a sensação de estarem vivos biologicamente. Aprenderam erroneamente que se tornarão seres sem conteúdo, após a morte. E não sentem muito a diferença orgânica das duas dimensões, estranhando as sensações, mesmo sabendo que não se encontram no mundo dos vivos. Graças aos maus hábitos adquiridos durante a vida corpórea, levamos ao além-túmulo as mesmas impressões nas nossas percepções carnais, criando a ilusão da vida corpórea e suas necessidades. O estudo do Espiritismo facilita ao homem a adaptação ao mundo espiritual, pois se baseia intelecto-moralmente nas lições do Mestre Jesus, espírito encarregado de governar os destinos do nosso orbe, com experiência suficiente para confiarmos em seus postulados. Confiemos em Jesus e seus ensinamentos. Jesus é nosso guia e modelo. Toda a ciência e toda a filosofia alcançável ao nosso entendimento está nos seus postulados. Um grande abraço a todos e a todas. Saúde e muita paz.